Dia! Vamos receber de novo aqui a Jana para a gente continuar os nossos assuntos, são importantíssimos. Hoje nós vamos falar de um traço dela que é maravilhoso, segundo ela. Eu não sei se eu tenho nada desse traço, não, mas vamos ver se a gente tem. Hoje nós vamos falar de um traço que é o oral, é isso? Oral, ali quando ele já está ali no colinho da mãe, o mundo é mamãe e filhinho, filhinho e mamãe, interagindo. Jana, conta o que é essa passagem, né? Onde ele tem um traço inicial, tudo começa com esquizoide, depois ele passa por oral, né? Isso. Conta um pedacinho do que é isso, e aí a gente vai caminhando para que as pessoas entendam mais. O que a gente falou já nos outros vídeos, eu acho que vale a pena salientar e lembrando, né? Que todos nós, indiferentes de onde nascemos e onde fomos criados, não interessa de que parte do planeta, isso é válido para o ser humano. O que seria? Temos os 5 traços de caracteres, isso é certo, ciência comprovou e contra a ciência não podemos, né, ir contra. Então, o esquizoide a gente já sabe que nós falamos no vídeo anterior, que ele se forma ali dentro, no processo dos 9 meses de gestação da mãe, e no momento que o nenê nasce, ele já passa ali para a parte da oralidade, que são aquelas pessoas na vida adulta com rostinho redondo, bumbum redondo, quase nada de cintura, ombros bem redondinhos, aquele que tu gosta de estar por perto, de tu abraçar. É aquela criança que quando tu vai numa festa de aniversário chama mais atenção, porque é o gordinho que está correndo para cima e para baixo. Então é um traço incrível, que é onde o bebê interage com a mãe e a mãe interage com o bebê. E o mais interessante desse traço, Alessandro, que ele é o único que quase que tem umas subdivisões, entendeu? Por que tem subdivisões? Porque existe o oral do excesso e o oral da falta. Então quer dizer que todos os orais com traço predominante são os gordinhos, redondinhos? Não totalmente. Por isso que alguns confundem alguns orais da falta com o esquizoide. Lembrando que o esquizoide é aquele magricelo que tu chega até a ponta da quina dos ossos aparecendo, joelho, ali no tornozelo, aquele magrinho que anda na rua que parece que está se desmontando. E o oral da falta é aquela pessoa que tem oralidade, mas ela é magra. O que seria o oral da falta? Tu vai oferecer para uma pessoa assim, o que tu quer, Alessandro? A gente tem... eu quero um suco. Tá, então... Alessandro, a gente tem no nosso cardápio um suco de laranja melão. O que tu quer? O Alessandro vai dizer assim, eu quero todos. Me dá os 2 que eu tô louco para tomar esse suco. Esse é o oral do excesso. Ele quer tudo que tem no cardápio. O oral da falta, eu não quero nem... Tem de bergamota, para nós aqui é bergamota, né? Melancia, não tem, então não quero nenhum. O oral da falta é aquele que sempre quer o que não tem, e o oral do excesso quer tudo que tem no cardápio. Conseguiu entender? São Sim. Pessoas que continuam tendo o rosto redondo, talvez o bumbum um pouco mais redondo, mas não necessariamente ele precisa ser o gordinho. Por que o gordinho? Porque o oral, quando ele está na dor, ele descarrega a comida, a dor dele na comida e nos vícios. O que são vícios? Qualquer tipo de vício. O oral na dor descarrega na bebida, no cigarro, até mesmo em relações sexuais, comida, bebida, enfim, ele descarrega a sua dor na alimentação. Então, geralmente, quando tem, né, eu não sou médico, mas quando geralmente tu olha aqueles mortais, que provavelmente acredito que quem está nos assistindo já deva ter visto algum episódio algum dia, tu pode ter absoluta certeza. Lá no futuro, depois a gente vai falar nos outros episódios sobre o rígido também, tá? Sobre o peso. Mas são orais que estão completamente na dor, porque eles podem ver que eles descarregam a sua dor, que o que traz prazer a eles é a comida. Que legal, você falou um negócio que faz sentido a gente olhar para isso. Quando o traço é muito tendencioso, né, igual você falou, para isso, o traço pode avacalhar a pessoa, né? Exatamente. Exatamente. E essa avacalhação é a dor. É a dor. Em compensação, nosso amado e querido oral, no recurso,
é uma pessoa extremamente amorosa, calorosa, acolhedora, ela entende a tua dor, ela está ali do teu lado, te apoiando o tempo que for necessário. É aquela pessoa que realmente se coloca no lugar do outro. Que legal, cara. Eu nunca consigo entender bem, né? Mas não é porque eu não consigo entender bem. Eu nunca consigo encontrar, por exemplo, características de pessoas que estão alinhadas com a oralidade, mas que desenvolve excessos, ou paixões, ou dificuldades, ou é, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas vamos pensar assim. Quando você falou do, do anterior, Do esquizoide. esquizoide, né, eu te fiz uma pergunta e você falou assim, por que que vendedores necessariamente são legais ser orais? Mas a gente vê vendedor gordinho, magrinho, doido, regalado, e aí, quando eu pego a característica do formato do corpo dele, eu posso pensar que ele tem muita oralidade e muitos traços de outras coisas também? Ou eu Com não... certeza. Não, eu volto a dizer, como todos os outros vídeos, é um conjunto da obra, né? Então, o que que acontece? A pessoa que, vamos supor, tu vai contratar para ser o vendedor da tua loja, o oral, ele vai te trazer aquela característica assim, ele vai acolher a pessoa que está vindo comprar na tua empresa ou teu produto, não interessa o que for, ela vai prestar atenção. Quantas vendas deixam de ser feitas, quantos vendedores perdem vendas e projetos deixam de ser concluídos porque a pessoa, eu sou uma, que se eu for num lugar e eu não for bem atendida, apesar que isso é o mínimo, né? Falta de educação é o mínimo que a gente tem que fazer, ter educação com o próximo, mas se eu chego num lugar que eu quero comprar alguma coisa que eu dependo de um vendedor, que eu não consigo achar ali, eu não volto mais. E quantos lugares, talvez eu falo, principalmente as mulheres, a gente entra só para olhar e dependendo do vendedor, foi tão articuloso, foi tão aconchegante, ele te acolheu tão bem que tu sai lá com coisa que tu nem precisa comprar, porque ele soube te acolher. Então, para um vendedor, por exemplo, vamos passar para dentro para a parte empresarial, para dentro de uma empresa, indiferente se tu é uma loja ou se tu é uma ferragem, seja lá o produto que tu venda. Se tu precisar de um vendedor que tu queira que tenha gingado e articulação para vender o teu produto, pega um oral junto, que tu possa somar a oralidade dele com rígido e com um pouquinho do psicopata, porque o Mazoca ele é muito bom na organização. Não que ele não goste de ter contato físico com as pessoas, mas ele precisa se sentir seguro para ele poder se entregar. O oral é aquele que, na fila de uma padaria, vê uma pessoa que nunca viu na vida, conta todo o histórico familiar, porque ela tem essa coisa do acolher, entendeu? Então, o oral é aquele, assim, eu falo por mim, se eu vou numa loja comprar uma roupa, eu passo a mão na roupa, eu cheiro a roupa, eu esfrego a roupa, porque aquilo ali me traz, eu tenho que me imaginar usando aquela roupa. O oral usa muita imaginação? Bastante. O esquizoide usa mais, porque ele é o criativo, tá? Ele tá lá na cabeça dele, lá pensando o que vai fazer. O oral, ele usa muito o olfato, o paladar, que é os nossos sentidos ali. Ele usa bastante. Sim, mas eu estava imaginando, era nesse sentido mesmo, não no sentido criativo da coisa, mas a imaginação na coisa pronta, por exemplo. Em vez dele criar alguma coisa, né, ele já lembrar, ser uma memória afetiva, né? Por exemplo, ele está ali com aquela roupa, né, mas ele pensa assim, nossa, eu vi uma pessoa usando essa roupa, ficou bonita demais. Vou levar. Né? Ou, porque ela pensa muito no outro, né? Ou chega numa loja, pega
um sabonete, que nem precisa dela, sente aquele cheiro daquele sabonete, daqui a pouco ela associa, ai, aquele sabonete ia ficar tão lindo no banheiro da minha filha, ou o meu marido vai gostar daquilo, ele já associa uma coisa com a outra, ele já se imagina naquele ambiente, nem precisa de sabonete, mas quando vê, foi lá e colocou, e aquilo associou uma memória afetiva. Isso é muito do oral, porque ele se forma mesmo na parte da amamentação. Então, lembra que eu falei no primeiro episódio do esquizoide, né? Não se culpem, né? Eu digo, as mães que estão com os seus, tanto mães quanto o pai, que estão nos seus processos dos seus filhos pequenos em desenvolvimento, que é o teu caso também, as tuas meninas são pequenas, não sofram por isso, achando que, no sentido assim, ó, eu fui um pai ausente ou uma mãe ausente, eu não soube acolher. Isso faz parte do processo do desenvolvimento humano. Mas vamos pegar um exemplo, assim, ó, por que qual é a parte da oralidade que o teu corpo apresenta mais, ele tem mais tendência de ser um traço maior? Vamos pegar um exemplo. A mãe precisa amamentar o bebê. Qual é o momento mais gostoso daquele momento? Vamos pegar um exemplo que a mãe precisa dar o peito. Daí a mãe pega o bebê, abraça o bebê, conversa com o bebê, aquela coisa toda, interage, e o bebê não se sente abandonado, porque essa é a dor do oral, ele está se sentindo abandonado. Então, se a mãe parou para amamentar e se sentou para amamentar, show. A tendência é não ter uma oralidade muito grande no corpo. Agora, com os dias atuais e desde que o mundo é mundo, a mãe tá com o neném no peito, tá fazendo uma comida, tá estendendo uma roupa, então o que aquela criança entende? Eu não sou a preferência da minha mãe nesse momento. Eu estou me sentindo um fardo, estou me sentindo abandonada. Ou, o que acontece? A mãe não quer dar o peito. Vai, bota uma mamadeira, eu falo porque eu já fiz isso, tá? Bota uma mamadeira, bota uma almofadinha aqui, outra aqui, para a criança automática, só fica monitorando. Então, assim, não é que a mãe não ame aquele bebê, só que a mãe tem tantas tarefas do dia a dia e que, para agilizar, ela encurta o caminho. Então, não é que aquela mãe não ame, mas aquele bebê se sente abandonado. Então, qual é a maneira do oral se comunicar naquele momento? Porque é um bebê que ele não fala, ele chora. E quando ele chora, a mãe não entende, ou a mãe, ou a babá, ou seja, quem lá que esteja cuidando daquele bebê. O bebê chorou, qual é a primeira coisa? Agora eu te faço a seguinte pergunta. Quando tuas meninas eram pequenininhas, elas estavam chorando, qual era o ritual ali, a ordem? O que tu fazia para tentar descobrir o choro? Cara, eu lembro, eu tenho uma memória muito curta para as coisas. Curta mesmo, assim, principalmente para esse tipo de coisa. Mas eu lembro que eu agia assim aqui na minha casa, tá? E sempre foi com a Olivia e com a Maria. Quando a gente foi engravidar da Maria, a gente teve uma pediatra, amiga da família, conhecemos essa pessoa pela família e ela foi a pediatra da gente. E no dia de uma consulta qualquer, né, ela falou comigo assim: olha, pai, a partir de agora a responsabilidade de levantar de madrugada é sua. O seu bebê, ele vai amamentar na mamãe até os 10 meses. Depois disso, nunca mais. De madrugada. Beleza? Você precisa dormir, a mãe precisa dormir, o bebê precisa dormir. Então, se você ficar pegando o neném, põe no peito da mãe, a mãe levanta, põe no peito, essa coisa toda, você vai estragar o seu bebê. E aí, o que eu te indico a fazer? O neném chorou? Vai lá, pega o neném, acolhe o neném. Se hoje você começou, por exemplo, às 2 da manhã, você vai balançar esse menino até 2h30. Daqui uma semana, se ele vai acordar 3. Daqui uma semana ele acordando 3, você vai pegar ele, balançar ele, que daqui uma semana ele vai amamentar 4. Te garanto que em 2 meses esse neném não vai mais acordar de madrugada. Porque ele entende que se ele acordar de madrugada, ele não tem mamar. Beleza, vamos fazer o teste. A Maria foi sensacional.
Primeira semana, acordava 2 horas da manhã, eu ia lá, capengando, pegava, balançava. Segunda semana, aí ela acordava 2 horas, eu entregava ela para a Samanta 2h30, exatamente 30 minutos. Depois disso, ela passou a acordar 3. Olha que só. Acordando 3, eu pegava ela, balançava, chorando, balançava, eu entregava ela 3h30. Depois passou a acordar 5, porque o neném passou a entender que ele não tem essa necessidade de alimentação de madrugada e que ele podia dormir somente com o mamar das 11. E 6 horas era um próximo mamar. Isso deu certo com a Maria, tá? Com a Olivia, isso deu tudo errado. Tá, e daí o nenê chora. Vamos supor assim, ó, chorou. Geralmente, o que nós, seres humanos, muitas vezes a gente faz, pensou o seguinte, tá, tu deu mamar para Maria, fez arrotar tudo, e ela continua chorando. O que geralmente a gente faz? Vai ver se o nenê não tá, precisa Com trocar a temperatura. fralda, tipo aquele check-up que a gente faz. Só que o nenê continua chorando. E sabe o que muitas vezes é? É uma etiquetinha na roupa que está incomodando. Sim. Então, por que a gente diz isso? Porque os orais, e eu faço esse teste com todo mundo que eu imagino que tem a oralidade alta, e eu pergunto e fecha certinho. O oral não gosta de roupa apertada, roupa com etiqueta, que tiver que apertar, não gosta. Por quê? Porque quando ele era bebê, aquilo incomodava em determinadas situações e o nenê chorava e as suas necessidades não eram atendidas. Só que não era culpa dos pais. Porque os pais tentam, né? Chorou, vamos pro mamar. O mamar não dá, bota o bico. Não dá o bico, vamos dar um banho. Não dá um banho, bota a roupa que tá com muito frio. Não deu, tira a roupa que tá com muito calor. E assim a gente vai. E muitas vezes é só uma etiquetinha ali que tá incomodando. Por quê? Porque nessa fase, o nenê ele não sabe verbalizar. Ele só sabe chorar para dizer como um sinal de alerta que isso está incomodando ele. Então, por isso que nós, orais, com bastante oralidade, temos a tendência maior de dependência emocional e temos a tendência maior de chorar com mais facilidade e se entregar mais para aquela pessoa que daqui a pouco tu encontrou na fila do pão e nunca viu na vida, porque aquilo ali foi do teu desenvolvimento, foi a forma como aquele teu bebê inconsciente achou de se comunicar com o próximo. E o oral, ele é resiliente? Quando Ou ele é... convém. Quando convém. Ou ele é mais receptivo? Ah, ele é mais receptivo, ele é mais acolhedor, ele é mais. Vem cá que eu te dou um abraço, vem cá que tu tá muito cheiroso, vem cá, vamos comer que é bem bom. Se tu, eu acho que eu já tinha conversado contigo nos bastidores que uma vez por ano eu sempre viajo para algum lugar diferente. E eu gosto muito de lugares, é óbvio, né? Que é o meu amo de paixão, lugares com sol e calor e mar e aquela coisa toda. E daí, claro, automaticamente estou ali na beira da praia, a gente vê as pessoas com roupa de banho e eu começo a ver o perfil assim do corpo das pessoas. E como cada estado que tu viaja, eu tô falando daquelas pessoas que nasceram e foram criadas naquele estado, tá? Que geralmente tu vai para eu sou do Rio Grande do Sul, eu vou para o Rio de Janeiro, que mais tem lá é gente de outros lugares. Muitas vezes o que tu menos encontra são os cariocas, né? E eu noto que cada estado de alguns lugares que eu fui viajar, o perfil não é o mesmo como traço principal. O perfil estético? Exatamente. Então quer dizer que as 5 fases, a gente não pode pegar como padrão que todo mundo vai ter um estilo de vida igual. Então, o que eu noto? Um exemplo assim, ó, carioca. Eu sou do Rio Grande do Sul. O que eu noto carioca? O que predominou mais nos cariocas? Os psicopatas e os rígidos. Então, a parte do desenvolvimento daquela criança que hoje é um adulto foi mais impactante ali entre a interação com o exterior, que é o próximo traço do nosso outro vídeo, junto com o rígido, que é o último, que é na parte da sexualidade. Nós já vejo aqui que nós gaúchos aqui do Rio Grande do Sul, nós somos muito mais orais e masocas. Então, a gente é muito acolhedor
Acolhedor não significa muitas vezes simpático, tá? Eu sei que muitas vezes nós gaúchos não somos, em alguns lugares eles dizem que nós somos os nojentos, modo de dizer, mas não é, é o perfil do formato de funcionar. E a gente é muito de botar a mão na massa. Não estou dizendo que outros estados não, mas o que predomina mais. Então, é muito incrível de tu conseguir imaginar como é que foi a fase do desenvolvimento daquela criança dentro daquele lar que ele viveu. Pois é, pensando nisso, nós mineiros, eu não sou mineiro, mas eu me considero um mineiro, né? Tem 48 anos que eu moro em Minas, então eu posso me considerar um mineiro. Mas da gestação da tua mãe até mais ou menos os teus 6 anos de idade, tu morou aonde? 6? É. Não, foi 3 São Paulo e daí para frente foi Minas. É, mas a tua mãe já vinha com uma, eu digo, porque assim, ó, a gente traz conhecimento, né? Aquela coisa lembra da história aquela do frango que a filha perguntou para a mãe por que, que o peru de Natal era assado sem as coxas? E daí a mãe disse assim para ela: foi assim que me ensinaram. Daí estavam em festa de Natal, a filha foi lá e perguntou para a avó o porquê que o peru era assado sem as coxas. Daí a avó disse: foi assim que me ensinaram. Aproveitou que a Bisa já estava bem velhinha, foi lá e a bisneta foi, aproveitou e perguntou para a Bisa: Bisa, por que tu ensinou a minha avó e a minha mãe a assarem o peru sem as coxas? Ela disse: não, porque a minha forma era pequena, não cabia. Então, muitas vezes a gente aplica, realmente é verdade, a gente aplica com os filhos da gente aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. Então, de acordo com o que a tua mãe foi ensinada, ela aplicou em ti, provavelmente tu vai aplicar nas tuas filhas, e por isso que muitas vezes a gente diz, né, vamos, o que for bom a gente segue, o que for ruim a gente encerra o ciclo aqui. Então, não é via de regra o que eu estou falando, mas eu percebo que cada região do nosso país, a predominância desse traço é maior do que de um outro estado onde outras pessoas moram, entendeu? E você, se nós fôssemos tratar do oral dentro de uma organização, quais são os setores mais prováveis que eles trabalhariam? Atendimento com cliente, algo que envolva outras pessoas. Tu quer ver, tu dá desculpa a minha expressão, um tiro no pé contratar uma pessoa que tem muita oralidade, é tu contratar para um setor que ela tem que ficar daqui a pouco sozinha numa sala, de escritório, só fazendo parte operacional, não vai nem atender telefone. Ela não vai fazer aquilo com maestria, mas ela vai chegar em casa, ela vai estar um caco, porque ela vai gastar toda a bateria social que ela tem dos outros traços que são menores naquela função, e ela vai precisar trazer aquele traço por recurso quando se sentir fora de casa. E quando você percebe que as pessoas estão reclamando, tá, do estado que elas encontram, né? O estado mental, o estado físico, você hoje tem a curiosidade de perguntar o que ela faz? Pergunta. O que ela trabalha, com o que ela trabalha, e aí você costuma falar assim, cara, percebendo, né, vendo o que você está falando e percebendo o seu estereotipo aí, você gostaria de trabalhar em outro ambiente da própria empresa que te fizesse mais feliz? Já fiz, já me aconteceu. Por E mais que essa pessoa, por mais que você fale com ela assim, você vai trabalhar mais, mas você vai trabalhar no lugar que você quer. Não, top. Já aconteceu? mas também tem aquela questão assim, ó, ela não quer mudar. Ela sabe que aquilo ali tá ruim, mas ela já se acostuma com aquilo ali. Então, assim, é que nem um conhecimento de um modo geral. O conhecimento tá para todos, mas são poucos que vão lá e acessam, entendeu? Então, Sim. então assim, ó, de estar em rodas de amigas, assim, de estar em rodas de amigas que vieram outras mulheres que eu não conhecia, e eu começar a prestar atenção ali no que ela estava falando, daí eu fiz umas construções ali, principalmente do trabalho dela, ela só me olhou e ficou quieta, daí no outro dia ela disse assim para mim, eu nem quero mais conversar contigo, tu parece que tu é vidente. Eu disse, não é que eu sou vidente, é que tu funciona dessa maneira. Só que daí ela
já, tipo assim, ela sabe que tá ruim, ela sabe que existe uma possibilidade de mudar, mas ela não quer mudar. Porque se ela mudar, é aquilo que a gente fala dentro, né, do que dos que nós estamos. Uma coisa muda quando tudo muda. E a mudança é uma coisa difícil, mas é libertador. Que nem eu volto a dizer que a gente teve nos outros vídeos, né? Quantos caminhos poderiam ser encurtados? Agora vamos mudar, já vamos puxar todo esse nosso conhecimento para uma parte corporativa. Quantas demissões poderiam ter sido evitadas? Quantos funcionários poderiam ter sido remanejados dentro de uma organização? Quanto problema poderia ter sido diminuído se o empreendedor, ou até mesmo, não vamos nem colocar toda a responsabilidade nas costas do que emprega, mas aquele também que é empregado, porque daqui a pouco, se a pessoa tem conhecimento e vontade, ela vai chegar daqui a pouco no líder dela e vai dizer assim, olha, eu estou na vaga tal, eu vi que abriu uma vaga que não tem nada do que eu estou exercendo essa função agora, só que eu acho que eu vou ser mais útil lá. Então, assim, é um conjunto da obra, as pessoas acabam não se sentindo segura para se expor e o empresário não se sente seguro para remanejar. Então, muitas vezes, qual é a primeira coisa que eles fazem? Vão lá, corta de gasto e manda embora. Daí vira esse looping todo, que as pessoas reclamam que não existe mão de obra e outros reclamam que não tem emprego. Só que, na realidade, existe, só que elas estão sendo recolocadas e procuradas no lugar errado. Essa é a visão que eu tenho para o modo corporativo, que isso tu pode expandir, até muitas vezes o Alessandro, que o modo de ele se portar mediante aos teus funcionários, tu sabe que se tu utilizar o mesmo modo que tu funciona e tu te porta com a Samantha, né, que é tua esposa, tu acha que daqui a pouco não vai dar certo. Porque só que existe uma métrica nossa que vem de encontro com isso, que a gente passa a perceber isso na gente, né? Da mesma forma que você faz uma coisa, você Você faz faz todas as, todas as outras coisas, exatamente. né? Porque não tem jeito de você correr disso, né? Aí eu não posso ser o melhor pai do mundo sendo o pior patrão do mundo. Exatamente. Só que tu não pode te relacionar, a forma como tu te relaciona com os teus funcionários, tu não Não pode pode te ser a mesma. relacionar com teus filhos. É que nem muitas vezes a gente brinca ali nas conversas. Tu vai lá e conversa com a pessoa, mas como olha para essa pessoa como a tua esposa ou como teu marido, não como chefe de RH, né? Né? Então, assim, não é fácil, mas tu sabe, que nem, já que a gente está falando do traço oral, o oral, ele é acolhedor, só que a forma do Alessandro usar o oral dele no recurso com os funcionários, É não talvez a diferente. mesma forma de tu te, desculpa, tu te relacionar com os teus filhos. Que nem um exemplo, o oral gosta muito de se colocar no lugar do outro, de entender o que está acontecendo. Ok, tu pode talvez até aplicar isso com a tua esposa, com teus filhos, mas tu vai chegar na empresa, tu vai pegar teus funcionários no colo, tu vai abraçar, vai cheirar e vai passar a mão no cabelo. Não tem como, né? Mas tu tem como usar esse teu recurso do acolhimento, né? E daqui a pouco tu chegar para um funcionário e dizer, olha, eu acho que o nosso cliente funciona dessa maneira, quem sabe vamos por essa tangente, vamos por esse caminho, né? Porque a gente está falando aqui hoje de como a gente usar o modo de funcionamento dentro das grandes incorporações ou das pequenas, não interessa se tu tem uma lavanderia ou uma ferragem ou se tu tem uma empresa que fabrica carros e tratores e algo do gênero. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma grande escala assim, ó, tu como empregador, tu entender todo esse contexto para que tu consiga contratar e colocar aquele funcionário num setor que ele desempenhe melhor aquela função e que esse funcionário também tenha o conhecimento de como ele vai executar o serviço dele. Vamos por partes. Uma pessoa que trabalha só na parte de manutenção,
de peça, de manutenção, não necessariamente ela vai ter que ter contato diretamente com o cliente, ele só está ali para fazer a manutenção e consertar. Agora, tu contratou uma pessoa que precisa entrar em contato com os teus clientes, esse teu funcionário precisa mais ou menos ter uma noção, porque daqui a pouco ela vai ser muito acolhedora e em atender um cliente que é esquizoide, chegar abraçando, o cara vai fugir e não volta mais. Você conseguiu acompanhar o que eu estou querendo te dizer? Não, eu consegui, eu entendi. De qualquer forma, se o cara é oral, né? Se ele tem um funcionário lá, a maioria da parte do funcionário dele, dos funcionários dele lá, na parte comercial, são orais, né? Vamos colocar no plural. Se eles tiverem um chefe que é esquizoide ou masoquista, isso pode gerar conflitos Claro. entre direção e Conflitos, mas também semelhanças, entendeu? Porque o oral, ele gosta muito ele é acolhedor e gosta muito de se expor. Se o teu chefe, ele é masoca, ele não vai se abrir para o funcionário e não vai baixar a guarda se ele não se sentir seguro. Que depois a gente vai falar da dor do masoca também, porque cada um tem a sua dor, entendeu? Então, assim, ó, o importante é tu saber como a pessoa, pelo menos o básico de como é que funciona. Daí um exemplo assim, ó, se eu sou o teu funcionário, tá? Eu sou tua funcionária, eu tenho muita oralidade, e tu é o meu patrão, e tu é muito esquizoide, quando eu entrar na sala, eu não posso chegar te abraçando, eu não posso chegar fazendo, dependendo da minha postura, eu vou chegar e vou te apertar a mão, eu vou te ouvir mais e falar menos, por mais que eu seja muito oral, eu fale muito, com esquizoide eu tenho que aprender a ouvir mais e falar menos. A mesma coisa. Tu é um patrão que tu tem uma pessoa que tem muita oralidade e tu precisa que ela atenda teus clientes dentro de uma loja de roupa. Vamos pegar a loja de roupa como exemplo para ficar mais prático. Se eu que tenho muita oralidade vejo que entrou dentro de uma loja uma pessoa que tem um traço esquizoide mais alto, eu vou abordar ele de uma forma, de um jeito. Se eu sei que aquela pessoa tem oralidade, eu vou abordá-la de outro jeito. Se eu sei que a pessoa tem muita psicopatia, eu vou abordar ela e assim sucessivamente para o masoca e para o rígido. Você está conseguindo acompanhar a minha dinâmica? Porque eu se eu estou, sou oral, inclusive, estou até anotando isso que está fazendo sentido para mim, sabe? porque se eu sou oral, se eu tenho muita oralidade e eu vou atender uma pessoa que tem muita esquizoidia, e eu já chego ali, fico andando atrás dela dentro da loja, eu fico dando um monte de opções para ela escolher, aquela pessoa não vai gostar, tu tem que dar o espaço para ela e chegar, não abraçar com aperto de mão e dar o espaço para que ela se sinta segura e venha chegar até ti. Tá, nesse momento, né, a gente voltando aí nesse perfil, são perfis que gostam que as pessoas escolham para ele. Também, gostam que escolham para ele. Não é? Porque se ele não gosta muito de escolher, é porque qualquer coisa serve. Tu tá dizendo o oral para um esquizoide. Isto. Tá, tipo assim, ó, eu vou te vender uma blusa, vamos pegar um exemplo, tá? Tô dentro da loja e tem uma pessoa muito esquizoide. Daí eu vou chegar e dizer assim, o que que o senhor procura? Daqui a pouco vai dizer assim, eu só tô querendo uma blusa. Tá, tu consegue me trazer mais informações para que tipo de blusa ou evento, tal coisa? Daí, eu quero para ir em tal, sei lá, para um evento tal. Daí tu tem que trazer, ó, tu imagina como é que tu vai ficar com essa blusa? O que de criatividade é essa blusa? Usar a palavra criatividade. E dar tempo para aquela pessoa imaginar, entendeu? Agora, se eu sou oral e eu te vendo que tu é oral, e eu sou oral e eu quero te vender a blusa. Alessandro, passa a mão na textura desse... Não, cheira aqui. Olha que cheirinho gostoso que tem esse tecido. Tu já te imaginou usando com tal roupa? Olha que confortável. Porque daí tu vai atiçar os sentidos daquela pessoa que é oral. Passa a mão, sente o cheiro aqui, sabe? Agora, tu vai usar para um psicopata, tu vai abordar de um outro jeito, tu vai abordar para uma... E cada um tu aborda de uma maneira diferente. Por isso que Legal eu te demais. digo, quantas vendas, muitas vezes, elas deixam de ser concretizadas, de repente até por uma frase ou por uma forma de tu te comportar perante teu cliente.
Pois é, eu fico até tentando o seguinte, eu tenho um traço muito forte de vender para os clientes, mas eu ainda não fiz, eu não tenho conhecimento sobre os traços de cada pessoa. E assim, eu tenho uma experiência vasta em cima de vendas, então, quando eu estou vendendo, por exemplo, eu uso um padrão meu de vendas é observar, tá? Se, por exemplo, estou vendendo alguma coisa para um casal, tá? Então, eu começo a observar quem fala mais. Consecutivamente, quem decide as coisas. E depois de decisão, eu começo a fazer perguntas que fazem sentido para que eu mande um orçamento, ou para que eu comece a conversar com aquela pessoa que me dá mais liberdade. E, normalmente, mulher requer mais atenção. Não é que ela fala mais, ela requer mais atenção. E é de forma geral, tá? E, normalmente, os homens deixam muito para que as mulheres decidam. Então, quando o homem deixa para a mulher decidir, eu uso muito uma característica de vendas minha aqui, que é dar ao homem a possibilidade dele se sentir dono da situação financeira, mesmo que ele não pague. Ou seja, então eu elevo o ego do cara, mas eu coloco toda e qualquer outra responsabilidade em cima de um mecanismo que é sonho. E normalmente quem sonha mais é a mulher. Quando eu pego um homem que sonha, por exemplo, eu falo, misericórdia, como é que eu vou tratar essa venda, né? Porque o homem que sonha muito, a mulher toma pouca decisão. E quando ela toma pouca decisão para compra de algum bem, é como se eu tivesse com dificuldade de acessar o casal. Putz, como é que eu vou acessar ali? Se ela tem pouca decisão de concretizar o que tu falou, é porque talvez entre eles dois ela não se sinta segura para tomar essa decisão, mas ela tem o desejo. Então, daqui a pouco, tu pega um casal que ela é bastante oral e ele com bastante psicopatia, infla o ego dele e acolhe ela. Tu vai vender com certeza. Pois é, Entendeu? mas é exatamente isso. Se tu vai pegar uma E aí, pessoa com bastante masoquista, que é o homem, já vamos supor, e a mulher é oralidade, acolhe ela e traga segurança e mostrar para o teu cliente que o quanto aquilo é importante e que se for organizado de uma determinada forma, aquilo não vai sim, prejudicar, entendeu? É umas festinhas de quebra para a cabeça, que a coisa é muito incrível quando tu entende, né? E olha o que eu entende. pensei. Olha o que eu pensei aqui agora, Janaína. Agora, exatamente agora com esse insight dessas Para quem foi informações. isso? Foi o teu esquizoide? Olha só, o que eu pensei. Cara, se eu tenho, né? Eu tenho um treinamento de vendas que eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro, ok? Mas e se dentro desse treinamento de vendas, além de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro, eu tiver alguém que ensine as pessoas a lerem os seus clientes? Perfeito. Muitas vendas e se fecharam com mais rapidez. Então, eu posso criar esse serviço para que alguém tenha um módulo de aula, né? Então, assim, eu tenho lá um módulo de aula onde eu vou ensinar. Eu não, tá? Eu estou falando de eu, mas Sim. é eu, Janaína, tá? Já é para um convite para ensinar também, né, os meus alunos a entender qual é o padrão dos seus clientes, para eles não chegarem com dificuldade, né? Ou seja, já chegar com uma leitura. Eu queria até depois, né, no próximo traço, mostrar para você um fluxo comercial que eu uso bastante. E esse fluxo comercial ele foi feito a partir da alta performance em vendas. Eu criei um fluxo comercial que eu uso com cada cliente, ele funciona muito bem. Mas em algum momento, se encaixasse algo que é aquilo que você faz dentro desse negócio, as minhas vendas seriam muito mais. Não é maiores, né? Seriam muito mais rápidas Vamos, ou. vamos criar um manual como vender de acordo com cada traço do seu cliente. Vai pensando nisso, tá? Vai desenvolvendo isso aí, porque eu não sei se nós vamos ficar milionários ou ricos com isso, mas, na verdade, o que acontece? Nós estamos aqui para aprender e a ensinar. E o mundo
precisa disso, de quem aprendeu uma coisa ensine ela, que a gente ganhe dinheiro com isso, né? Porque é o que a gente faz, né? A gente ganha dinheiro com aquilo que a gente aprendeu a fazer e gosta Exatamente. de fazer, né? E aí, se a gente conseguir atingir um objetivo maior de uma equipe de vendas, de uma empresa comercial, porque de repente o cara está ali, ele está precisando dar um gás nos profissionais dele, então ele vai usar os conhecimentos do Alessandro e vai usar os conhecimentos da Janaína. Então, a Janaína Tô até escrevendo aqui para mim já vai. estou com a Mil pelo Brasil. Pois é, então, assim, isto a gente pode fazer, a gente pode trazer para as pessoas novidades, a gente pode criar, né? Nós somos libertos, livres. Eu costumo falar o seguinte: em momento nenhum foi proibido da gente criar para as pessoas. Foi proibido a gente sacanear as pessoas. E não é o nosso Exatamente. padrão. Então, a gente não está aqui sacaneando ninguém, a gente está aqui ajudando as pessoas a serem melhores vendedores, melhores pessoas, melhores RH, melhores empreendedores e melhores na contratação dos seus profissionais. Tu sabe que me veio uma coisa agora, eu quero compartilhar com vocês duas, na realidade. Uma que eu tinha prometido no vídeo anterior. Então, peraí. Isso que você vai compartilhar é confidencial nesse momento agora? Porque se for, nós vamos Não, para o bastidor primeiro e depois nós vamos trazer isso como benefício. não, é duas coisas. Uma que veio, agora me lembrei que nem tu falou sobre a gente analisar para ajudar não só em vendas, mas até para problemas internos dentro da empresa. O meu marido, ele trabalha mais de 25 anos, eu acho, em manutenção. E depois que eu fiz a minha formação, aquela coisa toda, inúmeras vezes o Rodrigo chegou em casa, que é o meu marido, e ele é chefe, né? Então ele tem uma equipe que trabalha com ele. E como ele é um bom masoca nato, então para mim conseguir arrancar alguma coisa dele assim é meio que difícil, né? Então ele não me traz problemas, ele gosta de me poupar e tá tudo certo, e eu já entendi. Mas as poucas vezes que ele conversou comigo, ele não me disse o problema em si. Eu ainda disse assim para ele: tá, as pessoas envolvidas, tu consegue descrevê-las assim, mais ou menos o formato do corpo? Daí ele, olha, para mim arrancar essa informação dele foi difícil, mas eu vou dizer, por isso que eu digo que o negócio dá certo. Daí, umas 3 vezes a gente usou essa dinâmica, em 3 dias diferentes, e ele me disse, ó, o fulano é assim, eu fui perguntando como é que é o rosto, o formato do corpo, aquela coisa toda. Daí eu disse assim, olha, tenta ir por essa linha, porque ele é uma pessoa que tu tá apertando demais, onde ele não tem coisas, tu tá sugando demais algo que ele não tem para te dar. Então, faz esse outro tipo de abordagem, né? E passavam uns dias, eu perguntava para ele, e tu usou o que eu te disse? Ele dava risada e disse, bah, pior que tu tem razão. Eu digo, então tá certo. E, né? Então, não serve só para te evitar problemas, serve para tu resolver problemas. Então, por isso Legal. a sua importância. E lá do vídeo anterior que eu disse que eu ia trazer função da oralidade, eu tenho meu traço predominante, que é a oralidade. O segundo é o traço rígida, que é o nosso lado mulher, é nosso lado criança e nosso lado adulto. Isso no último episódio vocês vão ter mais informações. E o meu traço terceiro, que é o masoquista. Então, um exemplo assim de dicas. O oral, se precisar ir para academia, vou pegar a academia como exemplo, ele quer ir para conversar, ele não está nem aí para fazer exercício. Ela quer ir lá para fazer fofoca com as coleguinhas, ir lá interagir, aquela coisa toda. Só que em contrapartida, a minha rígida fica na dor, porque se eu me comprometi com algo e eu não cumpri, fica aquela briga interna entre as duas. Então, quais são uma ação simples que eu faço comigo mesmo? Quando eu sei que eu preciso ir e eu não estou com vontade. Eu falo para mim mesmo, Janaína, e falo, né, para mim oral. A gente não tem que pensar o que a gente vai ganhar indo. A gente tem que pensar o que a gente vai perder não indo. Então, nós vamos, né? Porque senão a gente vai deixar a nossa rígida da Janaína na dor. A gente vai fazer exercício que precise ser feito e vamos fazer com qualidade, com maestria. E quando a gente voltar, a gente vai ter alguma ação para colher aquele traço, que é o caso do oral, que por isso que eu estou trazendo nesse episódio
para vocês entenderem, algo que eu possa acolher aquele traço, porque eu deixei ele em off, para que a rígida pudesse executar o exercício na academia. O que eu faço? Mas isso é cenas para um próximo capítulo. Exatamente. Nós não vamos contar tudo agora. É De jeito acordo nenhum. que tu possa fazer com os teus traços. É Não, ó, exatamente esse o tema. mas nos bastidores aqui, a Jana já vai começar a fazer os meus traços, já vai começar a me dar um Já, pouco. deixa eu vou fazer a análise do Alessandro. Gente, eu quero saber onde é que eu estou nesse lugar, porque cada momento que passa, eu estou achando isso mais fantástico, e aí usar isso ao nosso favor, isso faz todo sentido, né? Eu costumo falar que a gente tem duas características predominantes fora do traço de personalidade e do traço de caráter, né? Ou a gente é flexível, ou a gente é rígido. E aí, mas a gente costuma ser pouco meio disso e meio daquilo. E o meio termo deveria ser o ideal, né? Momentos que tem que ter rigidez, momentos que tem que ter flexibilidade. E a única coisa que eu não gostaria de ser é molenga. Porque molenga é difícil demais, gente. Nossa, vocês não têm ideia. Molenga não te leva a lugar nenhum, é muita dificuldade, é muita tristeza, é muito sofrimento, e aí vamos ser ou meio rígido, né, ou meio flexível. Entre Melhora racional e emocional também, ser meio termo, né? Saber usar na medida certa, e no local certo e com as pessoas certas. exatamente. E amanhã, próximo episódio nosso, vocês vão entender melhor como é o próximo traço. E esse traço é o Psicopata, não é patologia, viu, gente? É só o nome lá que o Freud deu e o Freud deu, e a gente vai respeitar o que o Freud mas se colocou. for alguma coisa boa, eu quero ser um psicopata. Ah, pensa que é um traço incrível. Então, beleza. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, tá? Certo? Pessoal, peraí, só um minutinho, Jana. Quero agradecer mais uma vez, né, a Jana por estar trazendo aqui para a gente aqui várias condições, vários estudos que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E tenho certeza que no final de tudo isso, vocês vão querer fazer treinamentos, curso, desenvolvimento com a Jana, entender como é que vocês funcionam, e vai estar liberto, a gente vai entregar para vocês muitas coisas que são legais, tá? Assim que tiver tudo prontinho, organizado, vocês vão descobrir ainda muito mais coisas que a gente tem para trazer para vocês, tá E é bom? um mundo extraordinário, né? Beijo grande e lembre-se, né? Uma frase que eu uso muito nos meus atendimentos. A tua mente, ela tem muitas perguntas e o teu corpo, tu pode ter absoluta certeza que tem todas as respostas. Grande beijo. Eu achei isso legal, hein? Vamos falar sobre isso também no próximo encontro. Perfeito. Então, gente, um excelente dia para vocês. Foi um prazer mais uma vez estar aqui contigo, Alessandro, e fora outros vídeos que virão por aí, né? Verdade. Gente, nós estamos construindo uma coisa muito legal. Tem uma parceria que eu estou construindo com a Jana e algumas amigas dela, porque eu, na verdade, eu gosto de dizer o bendito é o fruto, né? Mas eu estou trazendo gente com muita bagagem, muita capacidade, para a gente trazer informações que são pertinentes e importantes mesmo, né? E aí cada uma delas vai ter, e a gente vai fazer esse núcleo funcionar, e é para todo mundo, para todas elas, para mim, para vocês, vai ser importante, tá? Certo, então. Obrigado, Jana, que Eu que Deus agradeço. abençoe, até a próxima. Realmente, tchau, tchau.